Olá, empresários! Infelizmente, a notícia de hoje é para contestar uma informação de uma pessoa super conhecida no mercado e essa informação atingiu em cheio os empresários de limpeza e higienização que trabalham com produtos e suas máquinas extratoras. Veja a seguir, assista até o final, que eu vou te contar tudo sobre a minha pesquisa aprofundada. Pacientes asmáticos, não tem como usar produto químico, não tem como limpar o sofá, o colchão com químico, não tem como limpar o sofá, o colchão com químico. E o asmático ou alérgico vão entrar em crise. Bom, empresários, infelizmente essa informação repassada no mercado é muito superficial, abrangente, sem qualquer estudo específico do próprio Carlos Villanova acerca da informação passada. Esse quadro aqui, ele precisa ser, digamos que, mais aprofundado. Como ele não se aprofundou, apenas jogou a informação no mercado, dizendo que o produto químico não pode ser usado para limpar ou higienizar para quem tem asmagem, nós vamos ver então o estudo aprofundado, tá bom? Composto de amônio quaternário. Dentro dele você tem cloreto de benzalcônio. Esse composto tem no produto que quase todo mundo conhece, chamado Sintra Pro, da Vonix, que eu uso no meu setup de limpeza e higienização para alérgicos. Essa aqui é a fiche PQ do Sintra Pro, ao qual eu acabei de mencionar. Olha lá embaixo escrito cloreto de benzalcônio. E qual é a porcentagem que ele está dentro do Sintra Pro? 0,3 a 1%. Grava essa informação que agora a gente vai para o estudo específico ao qual foi mencionado pelo Dr. Carlos Villanova. Vou mostrar para vocês como foi que eu cheguei na informação seguinte, que vai contestar o uso desse componente dentro do Sintra Pro para que a pessoa diga, não, você não pode higienizar o estofado com ele. Olha só, no Google você vai digitar que nível o cloreto de benzalcônio pode causar efeito alérgico para quem tem asma. Aí vai sair esse artigo aqui que você pode clicar, tá? Arquivos de asma, alergia e imunologia. Dentro desse arquivo a gente vai encontrar o seguinte. Aqui abaixo está mostrando a organização que está fazendo esse estudo, divulgando aqui, a página 1 de 8 e o que está escrito, que há relatos na literatura de estudos anteriores conflitantes em relação à ação do CBZ, que é esse composto que eu acabei de mencionar para vocês, sobre o epitélio nasal e sua repercussão clínica. Em uma revisão prévia, apesar do CBZ ter apresentado efeitos deletérios sobre a mucosa nasal, ele foi considerado seguro e tolerável. Contudo, em outra revisão, relata que apesar de existirem dados que mostram os benefícios do CBZ, porque ele também é utilizado em alguns medicamentos, os efeitos deletérios do conservante sobre a mucosa nasal têm sido relevantes, sugerindo precaução ao se usar medicações intranasais contendo CBZ e necessidade de maior aprofundamento nos estudos relacionados. Pareceu que o cloreto de benzalcônio, bem aqui está escrito, ó, CBZ, bem embaixo nessa linhazinha aqui, lá no início, que ele é um vilão, só que ele não é. Existem estudos, e esse aqui é um quadro do estudo, onde ele misturado com algumas outras substâncias consegue desobstruir as nossas vias nasais. Ou seja, é utilizado em medicamento, foi feito teste em humanos e em animais. E ele misturado com algumas substâncias faz com que a gente tenha até uma melhora dessa causa alérgica. Por quê? Porque o cloreto de benzalcônio, ele ajuda a higienizar, tá? Ele elimina micro-organismos. Bora ver se é verdade? Quando você digitar no Google o que é cloreto benzalcônio, você vai achar essas informações. E mais um pouquinho aqui abaixo diz que o cloreto de benzalcônio se dissolve facilmente em água, acetona ou álcool e é amplamente utilizado como antisséptico, espermicida, bactericida e tem outras informações também.
E ele participa do grupo de compostos de quaternário de amônia. Então, a primeira coisa que a gente consegue concluir é que esse componente do quaternário de amônia não é um vilão. Pelo contrário, ele consegue até ajudar a desobstruir vias nasais e também é um composto que vai em vários remédios para tratamento de alérgicos. Mas sim, ele pode causar alergia em algumas pessoas, pode desencadear asma, sim. Nós vamos ver qual a porcentagem? Vamos lá para a informação, porque o Carlos Villanova deixou aqui alguns sites que a gente pode pesquisar. Um deles eu já usei, o MASS, e agora eu vou usar o turi.org/lab, e a gente vai conseguir ver uma tabela onde a representatividade das pessoas que tiveram alergia por causa de produtos químicos vai estar dizendo lá. Essa tabela aqui é a mais importante da gente analisar. Veja que é o mesmo site que o doutor indica nesse print, a página é 2 de 8. É difícil de chegar aqui a esse dado, então se você tiver dificuldade e quiser acessar essas 8 páginas de informação, me pede que eu te encaminhe em inbox o link para te acessar. Mas vamos lá, ó. São 1.184 casos reportados. Deles, com produto de limpeza, está escrito ali Cleaning Product, sei lá ler inglês, mas enfim. 11% das pessoas desenvolveram asma, contra 14,7% que tiveram asma agravada por conta de produtos de limpeza. Olha só, 11%, 14,7% em relação a 100% dos 1.184 casos analisados. Aí a gente vai para solvente, 5,4% e 4,9%, menos ainda. E aí você vai vendo todos os outros produtos que eles falam aqui. Primeiro, empresários, se vocês forem pesquisar mais um pouquinho, esses estudos sobre desenvolvimento de asma ou agravamento da asma é porque as pessoas no seu local de trabalho são expostas a produtos químicos. Então, se você é do ramo e trabalha com produto químico todo dia, se você não usar os EPIs, você possivelmente pode sim desencadear a asma, porque os produtos químicos são fortes e você está sendo exposto a uma quantidade alta desse produto ou componente químico, tá? Agora, mesmo que o componente químico seja um componente que afeta a pessoa, depende da exposição e depende de um monte de outras coisas. Segura essa tela aqui, que é uma matéria da BBC, e você pode ter uma ideia melhor disso que eu estou te falando. Mas especialmente eu quero citar aqui o parágrafo aqui do lado. Isso aqui está na internet e eu quero que vocês analisem junto comigo conforme a gente vai lendo os parágrafos. Segundo, já há pesquisa ligando o uso constante desses produtos à asma desenvolvida no trabalho, mas o mais recente estudo diz que o uso em casa também é uma ameaça. O resultado da pesquisa, que analisou 3,5 mil pessoas, indica que o risco de desenvolver a doença aumentaria de acordo com a frequência da limpeza e o número de diferentes produtos usados. Então, você precisa ser exposto a uma grande quantidade de produto e a uma frequência que eles dizem que é pelo menos 2 vezes por semana ou 1 vez por semana em limpeza em casa. Você limpa o estofado do seu cliente toda semana? Não. É pelo menos a cada bimestre, trimestre, e tem pessoas que limpam semestral e anual. Então, a exposição a produtos de limpeza poderia ser a causa de até 15% dos casos de asma. 15% de 100%, olha só, é pouco ainda, tá? Ou 1 a cada 7 adultos, segundo o estudo. Os autores do estudo municipal de pesquisa médica de Barcelona dizem que outros estudos são necessários para determinar o que está por trás desses resultados, mas afirmam que há a possibilidade de que produtos contenham elementos específicos que provocam a doença. Victoria, da organização britânica, concorda que novas pesquisas são necessárias, mas que sabe que perfumadores de ar e água sanitária podem dar início aos sintomas em pessoas que já sofrem de asma. Por isso que quando a gente vai aplicar, por exemplo, clorofresh num colchão para uma pessoa que quer porque quer remover a mancha que outros produtos não removeram, a gente pergunta, tem algum alérgico em casa? Saia do ambiente que a gente vai fazer, coloca o equipamento necessário, neutraliza o cloro ativo ali no tecido com o anticlor, com produtos específicos
e assim a gente seca o estofado, não ocasionando absolutamente nada de residual ali para a pessoa usar. Para concluir, ainda tem aqui no final um porta-voz da Associação Britânica da Indústria de Produtos de Limpeza, que diz que ainda não foi comprovado que o uso de produtos de limpeza causa asma. Porém, achei meio tendencioso e não colocar o nome da pessoa também me faz entrar aqui em dúvida se é verídico ou não essa informação. E a gente tem estudos mais atualizados que apontam que sim, foi desenvolvido um quadro de asma e de alergia em contato com alguns produtos de limpeza. Então, depende, né, de qual produto seja, é uma pequena parte da população asmática e alérgica que desenvolve efetivamente essa alergia por conta de produto. Isso a gente já viu anteriormente no outro estudo que eu apresentei aqui para vocês. Quero deixar algumas conclusões acerca dessas pesquisas. A primeira é, por favor, compartilha isso com o máximo de pessoas que você puder, porque o nosso ramo de limpeza e higienização está sofrendo um ataque muito grande acerca do que é limpeza, do que é higienização e dizer que extratora não higieniza, os produtos que a gente utiliza não higieniza. Então vamos fortalecer o nosso ramo e principalmente parar essa segregação. Todos os equipamentos que existem hoje no ramo para fazer a limpeza, eles podem nos ajudar e a gente precisa ver de que forma isso pode acontecer. Limpeza e higiene é diferente? Para mim, sim. Nem sempre os produtos que a gente utiliza para limpar, eles conseguem higienizar. São alguns componentes específicos que tem nesses produtos. Exemplo, Clean By e Sintra Pro. No rótulo diz que eles higienizam. A Anvisa nos dá respaldo e diz podem utilizar esses produtos porque eles higienizam. Ninguém no mundo pode dizer que produtos que são certificados pela Anvisa, que dizem higienizar, não higienizam. Ninguém pode dizer isso. Então se certifique de quem você está ouvindo as informações. Outro ponto, a higienização com produto acontece e nem sempre causa malefícios aos alérgicos e aos asmáticos. Você viu aí os estudos, entre 11% a 15% da população que participou da pesquisa foi atingida. E você que trabalha com limpeza e higienização, tenho certeza que faz de modo profissional, se não faz, comece a fazer desde agora, que é, vou aplicar um produto, seu cliente, por gentileza, se retire desse local, porque nesse momento só quem está usando o EPI que pode entrar em contato aqui com o produto. Para quê? Para você se prevenir e prevenir o cliente de que nada mais aconteça. Quando você finalizar todo o seu processo de tratamento, aí sim você chama o cliente. E aí o que eu indico? Como a gente já viu diversas vezes, sim, um cheiro forte desencadeia um espirro, uma tosse. Então o seu finalizador, ele precisa ser perguntado para o cliente se ele gostaria de ter um cheiro forte no estofado, ou até mesmo moderado, de limpeza de determinado produto. Se ele não for alérgico, tudo bem. Inclusive os alérgicos representam aí, segundo estudos, 15% da população. Então é uma população pequena comparada a um todo, tá? Em relação a ter essa sensibilidade a cheiros, a aromas, a componentes químicos. Não se deixem levar por pesquisas superficiais. Vão pesquisar a fundo. Deu muito trabalho para fazer. Foi praticamente todo meu sábado e meu domingo estudando com a cara aqui, pesquisando, tentando ler em inglês, copiando, colando para o Google, porque pessoas pegaram uma informação aleatória e superficial e jogaram no mercado a fim de dizer, olha só, todo e qualquer alérgico e asmático não pode entrar em contato com o produto. E você viu aí que 5%, 11%, 14% de todos os alérgicos e asmáticos da pesquisa foi que tiveram reação com o produto químico e produtos específicos para desencadear essa asma ou agravar a sua asma. Então, essa informação que eu estou te dando aqui, ela realmente é de um estudo, é de qualidade, foi provado aí para você. Não acreditem em tudo que está no mercado e, pelo amor de Deus, vamos parar de jogar esse tipo de informação que agride as empresas de limpeza e higienização. E esse vídeo do Dr. Carlos que vocês viram no início, como eu falei com ele em boxe, ele me chamou aqui, achou até que eu estava de repente tentando denegrir a imagem dele e não tem relação com isso, eu simplesmente estou falando
sobre algo que ele jogou de informação, só que a comprovação é totalmente diferente da qual ele falou. E eu quero reportar a vocês mais uma vez aqui que a informação foi bem superficial, então eu tenho um direito de defesa e, principalmente por ser comunicadora desse ramo, levar a vocês os números reais acerca dessa pesquisa com asmáticos e alérgicos. Portanto, também tenho aqui para te informar que quando esses produtos Clinbar e Sintra, que são os que eu utilizo, quando a gente tira eles da superfície, faz um enxágue e eles secam, não fica residual na superfície, tá? Então o asmático e o alérgico pode entrar em contato sim, tranquilamente. Inclusive vai ficar muito melhor para eles a utilização daquele estofado.